O simples gesto de pegar um papel ou subir uma escada pode tornar-se impossível para quem é portador da ELA. A ELA é uma abreviação do termo esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença neurológica e acomete os neurônios motores. Esse acometimento causa paralisia progressiva dos braços e pernas, músculos do pescoço, do tronco, comprometimento da fala, da deglutição, da musculatura respiratória. O paciente fica consciente o tempo todo durante todas as fases da doença e vive em média de 3 a 5 anos. No final do curso da doença, ele tem apenas a movimentação da musculatura dos olhos. As causas da esclerose lateral amiotrófica elas são desconhecidas, fala-se até numa síndrome, né, que são acontecem várias coisas nessa doença. 10%, estuda-se que 10% seja de origem familiar, genética. O restante não se tem causa, ainda está se estudando muito, mas não tem uma causa específica. Os principais sintomas dessa doença são fraqueza ou cãibra muscular nos membros, contrações musculares no corpo, enrijecimento dos membros, fala comprometida, dificuldade para deglutir. Essa doença ela é uma doença outros começam a tropeçar, a cair. Então, são coisas que no dia a dia, normais para todo mundo, o paciente começa a ter dificuldades nas atividades de vida diária. Desde fechar um botão, lavar uma cabeça, devido à fraqueza muscular. A pessoa deve procurar orientação médica logo nos primeiros sintomas. A ELA acomete geralmente pessoas entre 40 e 50 anos. Existem casos de vida adulta mais jovem também acometer. A gente não tem casos de crianças acometidas pela esclerose lateral amiotrófica. Infelizmente, a doença ela não tem cura, não tem como estabilizar a progressão da evolução da degeneração motora. A equipe multidisciplinar ela é super importante no sentido de dar uma assistência, uma melhor qualidade de vida para o paciente. Então, conforme o paciente vai perdendo os movimentos, vai tendo dificuldades no dia a dia, a equipe multidisciplinar, que abrange fisioterapia, terapia ocupacional, a parte de enfermagem, a parte de fono, audiologia, a parte de nutrição, a neurologia médica. Então, nós tentamos abordar o paciente de uma maneira global, para poder oferecer melhor suporte e dar melhor qualidade de vida nesse curso. Mas como parar a doença não existe ainda. Existe em São Paulo uma associação que oferece atendimento para pacientes com esse tipo de problema. A Brela ela nasceu, na verdade, do sonho de um médico que foi estudar lá fora, lá nos Estados Unidos, e conheceu muito sobre a esclerose lateral amiotrófica, a doutora Cari Souza Bulho Oliveira. Viu-se a necessidade de criar uma entidade sem fins lucrativos que pudessem ajudar o paciente, o familiar, o cuidador, o profissional de saúde a conhecer essa doença. Por quê? É uma doença rara, mas é uma doença de impacto importante. Então, um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, quando se depara com um paciente com esclerose lateral amiotrófica, fala: o que é isso? E o que eu posso fazer dentro de uma doença que se sabe que de 3 a 5 anos o paciente vai a óbito? Essa é a média, tá? Existem casos onde essa doença progride mais rapidamente e outros casos que pacientes têm 10, 12 anos de doença. A Abrela oferece também orientação para pacientes e familiares, informações para profissionais de saúde e reuniões bimestrais. São reuniões que cada reunião tem um tema diferenciado, então uma reunião a gente faz um tema de todos os direitos jurídicos do paciente, outra reunião a questão toda de equipe multidisciplinar, o que fazer, o que deve, o que não deve. Outras reuniões a gente faz, por exemplo, a gente traz outras pessoas que possam falar um pouquinho do serviço, um serviço, por exemplo, de cuidado paliativo. Então a gente traz informação. Essa eu acho que é a grande importância da Brela. O Dia Internacional da Esclerose Lateral Amiotrófica é comemorado em 21 de junho. Para comemorar a data, a Abrela realizará um simpósio em São Paulo. O Simpósio Brasileiro de Esclerose Lateral Amiotrófica, que vai ocorrer no dia 22 e 23 de junho, na Câmara Municipal de São Paulo,
como já ocorre há alguns anos. A advogada Eliana Aquino, diagnosticada com uma doença degenerativa neuromuscular, hoje aposentada, dedica seu tempo a somar esforços à Abrela. Me mobilizou muito a ação e atitude dos profissionais que aqui se encontram nessa universidade, especificamente nesse departamento. A partir desse momento em que eu fui diagnosticada com uma doença degenerativa, eu tomei consciência da importância que é do paciente começar a participar do seu processo. Para mais informações sobre a Abrela, acesse www.abrela.org.br.